Saudações a todos e a todas em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais um tempo. Só que este é um tempo revestido de uma esperança maior do que os dias comuns. Nós estamos experimentando o tempo do advento, estamos contando diariamente os dias para a chegada, para o dia tão esperado, aquilo que nós denominamos Natal, a chegada daquele que, em nome de Deus, veio até nós para nos trazer esperança, para resgatar em cada um de nós a certeza e a convicção de que o impossível para cada um de nós é possível para Deus. Nós, muitas vezes, e neste tempo de uma forma especial, onde muitos estão sendo alcançados por péssimas notícias, desemprego, abraçando a enfermidade ainda presente na nossa sociedade, exigindo de cada um de nós o resguardo, o cuidado fundamental. Traz certamente uma certa desesperança. Para muitos, essa é uma palavra que tem se tornado corriqueira. Olhar para os dias de amanhã e ainda entender que nele nós não vemos possibilidade. Mas o texto que nós vamos ler vai nos tratar, vai nos falar de duas pessoas opostas em termos de tempo de existência, mas nas quais Deus fez e produziu um grande milagre. O milagre da impossibilidade humana. Para Deus não há impossível, gente. E nós precisamos acreditar, crer nisso. Nesses dias onde a nossa fé cada vez mais tem sido depositada em coisas concretas, é fundamental olharmos para os dias que estão diante de nós e neles colocarmos de fato a certeza, a convicção de que Deus está presente na caminhada da humanidade. E somente aqueles que possuírem seus olhares voltados para o impossível é que experimentarão. Portanto, não se desanime, ao contrário, compartilhe, faça com que esse tempo seja um tempo de graça, seja um tempo de muito amor, um tempo de muita esperança. Nada, absolutamente nada está perdido, ao contrário, tudo pode estar mostrando a cada um de nós um novo início, um novo tempo. O texto que nós vamos refletir encontra-se lá no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 1, quando duas pessoas são visitadas, e duas pessoas opostas em termos de tempo, conforme nós falamos. A partir do versículo 26 até o 45º versículo, nós vamos encontrar o anjo Gabriel visitando Maria. Antes, anjo também já havia visitado uma pessoa denominada Isabel, que é prima de Maria. Só que Isabel, já de muita idade, esposa de Zacarias, sacerdote, e também, pelo fato de já estarem adiante tempo de vida, não poderia gerar filhos. E o anjo, ao visitar Zacarias, diz a ele exatamente as palavras, de que sua esposa Isabel estava grávida, mas Zacarias, e como boa parte dos homens, duvidou, e em função disso acabou ficando mudo, durante o período da gravidez, antes do nascimento de João Batista. Zacarias não pôde externar com as palavras esse grande milagre, depois de ele realmente perceber que aquilo que o anjo havia lhe trazido era verdade. E assim é, gente. Quando nós desacreditamos, quando a nossa fé
ela simplesmente está voltada para as coisas concretas, nós poderemos ficar mudos, né? E hoje, pouca coisa ou poucas palavras de esperança nós temos dito, né? Nós temos falado, nós temos ouvido. As pessoas estão ficando mudas, né, de esperança. As pessoas estão ficando caladas, né? Porque as palavras, quando muitas vezes abrem seus lábios, é para trazer descontentamento. Zacarias a mesma coisa, ficou mudo. Não fique mudo nesse tempo você, né? Anuncie, saia por aí falando exatamente das possibilidades, não do ser humano, mas das possibilidades de Deus. Nada fugiu, né, do controle de Deus, nada fugiu, né, do contato de Deus. Temos que ter essa certeza, né? Tem um texto que eu gosto muito, né, quando olhamos para Agostinho, né, o bispo lá de Hipona, quando ele afirmava, né, que a nossa inteligência, né, se dissocia, ou seja, se afasta de Deus, perde a capacidade de aprender, né, que a realidade ela possui, né, ela é muito mais essencial, né? Ela é essencial, ela é fundamental quando a presença dele, Deus, em nossa alma, em todo o universo criado, é suficiente para nos alimentar, né, de fé. E Agostinho, depois de ter percorrido o mundo, né, com seus pensamentos, à procura do sentido da sua existência, né, e depois de cansado, ele exclama, depois de parar, ele exclama: Tu estavas, Senhor, dentro de mim, mais interior que o meu próprio íntimo, e mais elevado do que o ápice do meu ser, né? Nesse sentido, Agostinho percebe que ele havia tentado encontrar Deus nas coisas externas, materiais, né? Mas agora ele percebe que Deus estava dentro dele, que a presença de Deus era real no seu interior. E os textos, ou o texto que nós vamos ler, exatamente nos fala disso. Deus visitou Isabel, envelhecida, impossível aos olhos humanos de engravidar, e Deus visitou uma jovenzinha, Maria, né? Também impossível aos olhos humanos de ter nela ou de haver nela a vida, um filho, porque não havia conhecido homem. Duas mulheres em sentido opostos da vida, mas que foram visitadas por Deus para mostrar à humanidade que Deus é aquele que faz o que Ele quer, quando Ele quer, da forma como Ele quer. E o que cabe a cada um de nós é abrirmos os olhos, abrirmos os nossos ouvidos e, mais do que isso, abrirmos o nosso interior, o nosso coração, para podermos perceber a ação de Deus. E o Natal, ele poderá, em decorrência disso, passar despercebido, se, né, abrirmos apenas, né, o nosso bolso para comprarmos brinquedos, para comprarmos roupas, para comprarmos bens consumíveis, né? Será o Natal do consumismo, mais uma vez, né? Será repetido na nossa família, né, na nossa existência, apenas o compartilhar de coisas que irão se perder depois de rápido tempo. A roupa que ganharmos, o brinquedo que dermos, irá se quebrar, irá se gastar, e logo, né, nós o deixaremos de lado. Mas se nós compartilharmos, se nós permitirmos que Deus produza no nosso interior realmente a fé e a esperança, e nós compartilharmos isso, certamente isso irá permanecer para a eternidade, né, na vida daqueles com quem compartilharmos. Então, Natal é exatamente isso, tempo de compartilharmos. E o texto, portanto, lá do evangelista Lucas, nos diz o seguinte: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré,
a uma virgem esposada por um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo, ela ficou perturbada com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não tenhas medo, porque achastes graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás, e você darás luz a um filho, e você irá pôr um nome nessa criança, e ela será chamada de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso? Visto que eu não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, sua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse-lhe Maria: Eis que a serva do Senhor, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo então ausentou-se dela. E naqueles dias então, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou então com grande voz e disse: Bendita, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Muito bonita, né? Essa leitura é de um impacto impressionante, porque traz para nós uma realidade grandiosa e tremenda, né? Que diante das dificuldades nós poderemos esquecer de que nós servimos, de que você serve, né, a um Deus que é do impossível, ou seja, um Deus que pode absolutamente qualquer coisa. Que esta é uma primeira palavra que nós gostaríamos de compartilhar com vocês. Quando o anjo chega a Zacarias, ele emudece. Quando o anjo Gabriel chega a Maria, essa também tem uma interrogação, porque na visão humana aquilo seria impossível, né? Mas Deus, na sua infinita misericórdia, ele mostra, além de fazer o impossível, ele revela exatamente a cada um de nós o seu objetivo, o seu propósito, para não nos deixar desencantados. O teu problema é pequeno diante de Deus. A tua crise, a tua dificuldade que você possa estar passando pode ser muito ínfima, pode ser nada diante do poder do Deus que você tem que aprender a servir. A palavra nos diz que Isabel, filha, né, do sacerdote Zacarias, foi concebida de impossibilidades. Maria também. O anjo Gabriel vem a ela e diz que Deus produziria nela realmente algo extraordinário, mesmo sendo ela virgem, ou seja, não conhecendo homem algum ainda. A palavra de Deus também diz a cada um de nós que nós poderemos ser inoculados, colocados dentro de nós essa presença do Espírito que
faz com que o nosso interior seja transformado, com que aquilo que aparentemente é impossível para o nosso coração, para o nosso ser, se torne possível diante de Deus. Peça a Deus uma experiência. Peça para Deus vir até você realmente e trazer-te uma palavra que traga, que renove a esperança que muitas vezes pode estar desaparecendo. Ora, o texto aqui nos diz que Deus compartilhou com a humanidade dois grandes eventos neste texto. O primeiro deles, o nascimento, a vinda de João Batista, aquele que seria o precursor, aquele que anunciaria o cordeiro de fato que seria entregue ao mundo e do qual ele, João Batista, seria indigno, seria pequeno demais. Eis o cordeiro de Deus, do qual eu não sou digno de atar ou desatar ou tocar até mesmo nas suas sandálias. Eu sou ínfimo diante daquele que veio ao mundo para nos resgatar. Torne-se pequeno. Acredite-se humilde. E nessa humildade procure, de fato, estar na presença de Deus, buscando a resposta para a sua caminhada. O texto aqui nos diz então que quando Maria realmente recebe do anjo Gabriel a notícia de que estava grávida, ela quer compartilhar. Ela poderia ter simplesmente ficado cheia de si, poderia ter ficado realmente com a sua alma engrandecida no sentido de ser uma mulher a partir de então poderosa, porque iria gerar o Rei dos Reis. Em seu ventre estava o Filho de Deus, portanto ela poderia dar-se ao direito de ficar encostada, esperando a concretização daquele ideal de Deus. Mas não, ela quer compartilhar. E Natal tem que ser isso, compartilhar, gente. Ora, e a palavra de Deus nos diz, no texto lido, que Maria sai de Nazaré e vai até Jerusalém, distante. E a palavra de Deus diz que Maria não mediu esforços. Montanhas, vales, nada realmente pode impedir o nosso compartilhamento. Às vezes, pequenas coisas têm roubado de nós e têm fechado a nossa boca, e em decorrência disso nós não temos anunciado, não temos falado daquilo para o qual nós fomos chamados. Nós, cristãos, aqueles que creem de fato no milagre de Deus, precisamos aprender a compartilhar, precisamos aprender a repartir a esperança, não somente acreditarmos que um simples presentinho, um simples brinquedo ou uma roupa será suficiente para trazermos alegria. Pode até ser que essa alegria seja momentânea, seja passageira, enquanto abrimos o presente, mas ele irá desaparecer, ele subirá. Ora, a palavra de Deus nos diz então que Maria corre até Isabel. E isso precisa ser. Naqueles dias, Maria partiu então para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade lá da Judéia. Esse apressadamente aqui tem o sentido não dessa pressa da correria que muitas vezes toma conta da nossa existência nesses tempos. Ela não está correndo porque o shopping está fechando, ela não está correndo porque o presente ainda não foi comprado, ela está correndo não porque a ceia de Natal não foi preparada, mas ela corre apressadamente para compartilhar. Você vai correr mais em que sentido neste tempo? Você vai correr apressadamente para comprar os presentes que ainda faltam,
ou você vai correr apressadamente para compartilhar, né, com aqueles que estão perto de você que Jesus está vindo ao mundo, né? Está sendo preparada um novo tempo, um tempo de esperança, né? Um tempo de renovação. A palavra de Deus, portanto, nos diz que essa prece é uma manifestação, é um desejo, né, de falar, de fervor, é um desejo de proclamar, né, proclamar a mensagem, né, de esperança. E ela parte, e ela vai, e ela corre, e ela não vê, ela não mede sacrifícios, absolutamente nada. E a palavra de Deus, no texto aqui de Lucas, nos diz que o efeito de Maria, né, na visita à sua prima Isabel foi grandioso. A palavra de Deus diz que quando Maria cumprimenta Isabel, aquela criança, João Batista, que estava no ventre de Isabel, salta de alegria, mexe-se de uma maneira entusiasmada, porque percebe que ali está, né, bem perto, aquele que será, né, o Senhor, aquele que será o Rei dos Reis, aquele que virá para a humanidade e que ele, né, João Batista, irá trilhar um caminho, um percurso antecipadamente. Que extraordinário, né, quando nós anunciamos, e as palavras de Maria certamente devem ter sido de suavidade, deve ter sido realmente palavras de amor e de misericórdia, a ponto de fazer com que Isabel se enchesse do Espírito Santo de uma forma imediata. E é assim, queridos, e é assim. Que as nossas palavras, que os nossos gestos, neste tempo do Advento, nesse tempo do Natal, realmente possa inocular esperança, que possamos levar através das nossas palavras o entusiasmo, a ponto de Isabel ser cheia do Espírito Santo, que nós possamos levar realmente para aqueles que estão caídos, para aqueles que estão desiludidos, realmente a palavra do nosso Deus, de que para Ele nada é impossível. E certamente as pessoas que, ao ouvirem estas palavras de entusiasmo, né, de saudação especial, certamente se alegrarão. Queridos, esse é um tempo, acima de tudo, de compartilhar. Compartilhe o que você tem. Mas entenda que aquilo que você tem for comprado apenas por dinheiro, ele terá um valor apenas irrisório, simbólico, passageiro. Mas aquilo que você anunciar e que se sobrepõe em muito ao capital, ao dinheiro, esse sim irá permanecer no coração, na mente, na alma, né, daqueles que você compartilhar. Natal é compartilhar. Compartilhe fé, compartilhe esperança, compartilhe uma oração, compartilhe uma palavra de saudação que parta do teu interior. Agostinho caminhou muito, né? E depois percebeu que Deus estava no seu interior. E é assim que nós devemos nos sentir. Pararmos de correr e olharmos para o nosso interior e percebermos que Deus habita em nós. E se Deus habita em nós, quando nós falarmos, quando nós agirmos em nome desse Deus, certamente haverá paz onde nós estivermos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. E que essa paz você leve para outros, em nome de Jesus. Amém.